A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal Felipe Oliveira KR. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante: os 4 elementos para a pregação, ou da pregação, melhor dizendo. Meus irmãos, eu estou conhecido como um pregador sorriso e eu quero que você fique conosco se você está aprendendo a pregar ou se você já prega há muito tempo, porém deixou-se levar pelo tempo e relaxou na preparação da sua palavra. Hoje nós vamos nos basear, mediante esses 4 elementos, no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 14, até o versículo de número 40. É necessário que você faça uma leitura antes que nós continuemos esta nossa videoaula. Eu também vou colocar aqui para que possamos acompanhar essa leitura maravilhosa desse texto, que traz uma inferência aos pregadores e aos ministros. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro:
Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O primeiro elemento é que a pregação precisa ser bíblica. Como lemos no texto, a pregação de Pedro foi bíblica. Ele citou o profeta Joel, citou o Salmo 16 e o Salmo 110. Ele começa a explicar os textos que foi citado por ele mesmo, usando a palavra de Deus. E ele explica, principalmente no versículo de número 27, uma fala do próprio Davi. Deus não deixará a minha alma morrer, perecer, e ele não deixará com que eu seja corrompido. Isso não pode ser, ou não pode ser falado ou dito de Davi, porque Davi morreu e a alma dele também era uma alma corrompida. Mas esse texto, como Pedro nos explica, está entrelaçado e ligado ao Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e a sua alma não era corrupta. O primeiro elemento, então, é que a palavra tem que ser bíblica, como os apóstolos pregaram e usaram os textos bíblicos. Vamos agora para o segundo elemento. O segundo passo é que a pregação precisa ser doutrinária. Quando Pedro está explanando a sua palavra, o seu sermão, no capítulo de número 2, o versículo de número 22 e 23, ele fala sobre os desígnios de Deus, de ter enviado Jesus Cristo para morrer por mãos humanas pela nossa salvação. Ali mostra a soberania de Deus e sua presciência, o conhecimento do futuro prévio. Nós vemos aqui também que a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é evidenciado por Pedro. Pedro dá evidências históricas da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas uma doutrina aqui é fundamentada. Outra coisa, da exaltação, ressurreição pelo nosso Deus a Jesus Cristo e exaltação a Ele. E por último, a capacitação plena, plenitude do Espírito Santo na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Pedro, ele levanta algumas doutrinas. Primeiro, a soberania de Deus, o seu plano e desígnio de enviar o seu Filho e ser morto para que os nossos pecados fossem perdoados através dele. Uma segunda, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a exaltação dele como Senhor e Cristo. E também, por último, trabalhamos a questão do Espírito Santo, que atuou plenamente na vida do nosso Senhor Jesus Cristo e depois foi derramado a nós. Então a pregação, como segundo elemento, precisa ser doutrinária. Vamos agora para um terceiro elemento. Como um terceiro elemento, a pregação precisa ser experiencial. No capítulo em que nós acabamos de conferir e ler de Atos, capítulo número 2, o próprio Pedro, ele vive aquela experiência de Atos, capítulo número 2, o derramar do Espírito Santo, e confirma aquilo com base bíblica, mediante aquela experiência que eles estavam sofrendo. Outra coisa interessante que nós podemos ver é que o próprio apóstolo Pedro, ele fica indignado com a discriminação religiosa que tinha, daqueles que mataram Jesus por intermédio das suas doutrinas falsas e confusas, não acreditando que Jesus era o Messias. Então o próprio Pedro também passou por isso. Só que era confortante e também ele trazia o seu elogio àqueles que reconheceram Jesus Cristo e receberam o Espírito Santo de Deus naquele momento. Outra coisa experiencial que passou esse sermão ou essa pregação de Pedro foi que todos olharam para Pedro e perguntaram: então o que faremos nós? Houve arrependimento. Então a pregação, como terceiro elemento, precisa ser experiencial. O pregador passando pela experiência e os ouvintes também passando por aquela experiência maravilhosa. E tudo isso baseado em textos bíblicos. Tudo isso baseado na palavra de Deus. Agora vamos para um quarto elemento. Um quarto e último elemento é que a pregação precisa ser prática. Pedro, no versículo de número 38, exorta-os eles para que se arrependam e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver aqui que a aplicação foi mais forte do que o texto registrado. A Bíblia diz que Pedro, no verso 40, foi exortando eles com mais palavras e pedindo para que eles se arrependessem e fossem salvos dessa geração perversa que estava mediante a época de Pedro. Então, a mensagem e a pregação também precisa ser uma mensagem prática. Traga a eles uma prática
traga a eles uma mudança, traga a eles um renovo e pedir por uma ação. Toda mensagem precisa dessa prática. Pedir com urgência e trazer uma ação no final. Muito obrigado por você ter vindo até aqui. Espero que você tenha gostado desse nosso vídeo. E vamos aí compartilhar esse vídeo, já seguir a gente no canal, ative aí o seu sininho para receber mais mensagens como essa, se você quer melhorar a sua vida de ministro da Palavra de Deus e aprender mais comigo, o Pregador Sorriso. Deus possa te abençoar. Fique com Deus. Tchau, tchau.